Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma tecnologia que transforma a fécula de mandioca em embalagens ecológicas que podem aí revolucionar a indústria e gerar renda para comunidades locais. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a Carol Bardi, que é diretora comercial da Oca, que é uma startup que está trabalhando nessa região com essa transformação. Carol, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigada, Bruno. Boa tarde. Carol, eu queria que você começasse falando como é que surgiu primeiro, né, a Oca, essa startup, e a partir daí, como é que se deu início a esse trabalho de trabalhar com a fécula de mandioca para transformar em embalagens sustentáveis. Legal. Bom, eu tô na Alca faz pouco tempo. Ela foi fundada há bastante tempo pela designer Érica Cesarini, lá em Botucatu, em São Paulo, né, no interior de São Paulo. E a empresa começou a operar realmente há 5 anos. As raízes são muito mais antigas, né? Ela tinha uma empresa de design, teve um projeto relacionado à questão de resíduos, e em algum momento veio uma ideia: será que esse alimento da pesquisa com a mandioca pode virar uma embalagem? Anos depois, né, passa para frente, chega a desenvolver os primeiros moldes e 20 anos depois isso resultou na Oca Bioembalagens, né? E depois resulta então na Doca, que é um negócio social, uma startup social com foco no licenciamento dessa tecnologia da Oca, voltado à instalação de biofábricas modulares em comunidades indígenas e ribeirinhas, cooperativas e instituições. E a partir daí, né, você falou aí sobre, né, esse negócio social. Qual foi o principal motivador que chegou para poder fazer essa transformação? Opa, vamos trabalhar com essa matéria-prima e a gente consegue transformar isso em bioembalagens e levar isso para essas comunidades. Uhum. Bom, a grande provocação era a questão do resíduo, né, do lixo, da ideia de uma economia linear, né, onde a gente produz e descarta, né, então o nosso planeta ele não sustenta mais isso e a gente precisa passar por uma economia de ciclo fechado, né, é isso que a gente precisa. E aí veio a partir dessa provocação e a gente está no Brasil, um país que produz e tem muito foco em alimentos em diversos tipos de alimentos, especificamente a mandioca, que é produzida em qualquer lugar no Brasil, eh, e tem muita vantagem de se produzir mandioca. A mandioca ela tem uma possibilidade muito grande de ser usada, né, então com a fécula da mandioca, foi se descoberto que era possível usar a fécula da mandioca para se criar essa alternativa ao plástico, né. E aí criar embalagens, inclusive não só, compostáveis, mas até comestíveis, que foi a tecnologia que a Erica desenvolveu, né. Então essas embalagens, elas são substitutos ao plástico de uso único e não são apenas compostáveis, mas são inclusive comestíveis. E a partir daí vocês desenvolvem essas embalagens. Hoje, que tipo de embalagens vocês desenvolvem com a fécula de mandioca? Copinhos, colheres, marmitas, até embalagens técnicas, embalagens para uma capinha de celular, embalagem para um berço de vela, um berço de uma caixinha para um shampoo, para um condicionador. Então é possível desenvolver uma série de embalagens mesmo que a gente pode substituir plástico, papel, né. Para você ter uma ideia, a gente está falando de uma mesma peça de plástico gasta 50 vezes mais água para ser produzida. Aí em papel chega a ser 1000 vezes mais, né. Então além de ficar bonito, ele fica, realmente muito mais sustentável. E aí vocês tiveram que criar, a partir de todo esse trabalho, teve essa parceria com o IDESAN. Que parceria é essa? Como é que se deu? Uhum. Então, aí aos poucos essa ideia foi virando protótipo, né, com o setor de alimentos e outros setores, e aí, eh a Erika em algum momento ela passou a viajar frequentemente para Manaus, lá conheceu o pessoal do IDESAN, e aí foi lá no Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável que eles desenvolveram esse modelo de licenciamento social da tecnologia da Oca, para a produção das bioembalagens.
né? E aí criaram então essa primeira biofábrica da Doca, que foi instalada em Lábrea, no Amazonas, em fevereiro de 2025, após o investimento vindo do PPBio, né, do Programa Prioritário de Bioeconomia, desenvolvido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e que foi coordenado pelo IDESAN. Então, a partir daí, aí a partir daí ganha, né, um novo status, né? Porque assim, aquilo que era uma ideia, um protótipo, né, algumas pequenas produções se torna, então agora pode ter uma produção em grande escala. Isso, enquanto a Oca estava vendendo para clientes, né, então esses produtos já estavam sendo vendidos para alguns clientes, tinha uma fábrica em Botucatu, mas agora ela ganha também essa outra perspectiva de social também, né, que era um sonho já, de criar um licenciamento social e trazer essa realidade também para as comunidades. Então, fazer essas biofábricas modulares, que era uma ideia, e testar essa ideia, que é realmente um modelo de startup, né? Tinha esse sonho, né? Será que dá para a gente pegar essas biofábricas, levar para a comunidade, que já estão trabalhando com resíduos, trabalhando, muitas delas, né, plantando mandioca, e dá para a gente levar uma biofábrica lá para o meio das comunidades e criar embalagens, criar produtos lá para gerar renda na comunidade? Essa era a ideia. Vamos testar isso? E foi isso que esse programa foi fazer, né? Foi isso que esse projeto foi fazer. E como é que tem sido? Como é que foi a recepção das pessoas da região? Como é que foi readequar um pensamento, apesar deles já trabalharem com alguns resíduos, né? Precisa dessa mudança. Como é que foi a recepção disso? Como é que eles entenderam esse modelo de negócio? Uhum. Então, foram cerca de 15 pessoas da ASPACS, que é a Associação de Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha, que abrange indígenas, ribeirinhos e pequenos produtores da agricultura familiar. E essas pessoas foram capacitadas para operar o maquinário da fábrica, né? E essa fábrica tem capacidade de produzir 120 mil peças por mês. A estrutura é pequena, então começaram trabalhando com 5 pessoas por turno, mas foi um começo super rico, cheio de aprendizado, entendendo também, como você sabe, né, o mundo de startup, entendendo erros, processos, adaptando o maquinário, né? Então foi realmente um processo de validação de modelo. É, mas o feedback do próprio pessoal, da própria comunidade foi muito rico, porque eles também tinham muito conhecimento já tinha lá um trabalho com os resíduos, um trabalho de trabalhar com dentro de uma associação de produtores, né, agroextrativistas. Então, eles já tinham muita experiência com biomassa, que eles chamam de goma, e por isso já tinha uma bagagem para entender o processo e a técnica de produção. Então isso foi super interessante. Então, é claro que houveram desafios, né? Houve desafios logísticos, houve desafios com entender a máquina e processar, mas uma troca muito rica, inclusive, de incorporar resíduos que são lá da própria Amazônia, da produção de biomassa, que a Aspax usa, e aí gera resíduos, e aí juntar com a fécula da mandioca para criar novas embalagens. Entendi. É um trabalho rico, né? Quando a gente pensa em tudo isso, é um trabalho muito rico. A gente está falando aí, a gente está em ano de COP30, a gente tem falado muito de questões climáticas, sustentabilidade. É um trabalho muito rico. Quando a gente fala assim, a gente está plantando uma semente, mas a gente já está colhendo um pouco desse fruto que já foi plantado, né? Sem dúvida, sem dúvida. A vocação lá foram as bioembalagens não comestíveis, né? Então foram voltadas a cosméticos, eletrônicos, biojoias, que a gente chama de embalagens técnicas, né? Que faz sentido uma vez que a gente está falando de estar perto do polo da Zona Franca de Manaus, né? Então, além da fécula de mandioca, nas comunidades, a ideia seria usar esses outros insumos da Amazônia, né? Que são capazes de adicionar valor às cadeias produtivas da floresta mantida em pé. Então, lá tem toneladas de resíduos de castanha, de murumuru, de açaí, né? E dá para incorporar isso à massa e criar essas embalagens com mais resistência, com outras propriedades como barreiras de umidade, né? Então, esse tipo de teste que está sendo feito e foi feito nesse primeiro teste, né? E é claro que isso precisa continuar, né? Isso foi o nosso primeiro modelo de validação.
Quando a gente olha para esses resíduos, né, como você falou aí, castanha, açaí, né, tem muita gente tentando desenvolver peças com o caroço do açaí. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito. Claro, a pesquisa é muito importante para levar esse processo para conseguir chegar num produto, né, que chegue no mercado e possa ser utilizável, útil, que atenda ao mercado, né? Porque a gente tem aí, a gente já fez entrevistas aqui falando sobre a quantidade de plástico que o agro usa, né? Seja de ponta a ponta, seja lá na produção, né? Como, por exemplo, a produção de morango, né? Ter aqueles plásticos que a gente coloca os morangos, até a entrega final para o produto lá na prateleira do supermercado. Até antes disso, né, todo o uso de fertilizantes dentro da monocultura, enfim, antes dessa fase, né, na produção, a gente usa muito petróleo, né, usa muito insumo de petróleo. Então aqui a gente está falando realmente de uma cadeia de redução brusca do uso de insumos de combustíveis fósseis. É muito interessante. Carol, a gente vai continuar essa conversa, mas antes eu vou Tá pedir bem. para a gente dar uma pausinha, porque a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais. A gente segue aqui conversando sobre essas possibilidades da utilização da fécula de mandioca para a produção de embalagens biodegradáveis e também comestíveis. A gente continua falando com a Carol Baldi, que é gerente comercial lá da Oca, que tem feito esse trabalho tão interessante lá em Manaus. O Carol, a gente estava falando no primeiro bloco sobre essas outras possibilidades, né, que se tem de utilizar outros insumos, né? A gente citou o caroço de açaí, o murumuru, né, as manteigas vegetais, para agregar valor a esse trabalho dessa construção dessa bioembalagens. É um processo que ainda está em teste, que vocês estão desenvolvendo ainda, mas é uma cadeia que traz muitas possibilidades, né? E que dentro do que vocês já vivenciaram, já vislumbraram, é um grande potencial de poder ser utilizado e agregar valor a essas embalagens. É isso, né, porque, é o que a gente estava falando, lá na região, existe toneladas de resíduos, hã, que não são utilizados hoje, né, e a gente pode incorporar esses resíduos a essa massa, para criar embalagens e testar essas embalagens para quais usos, né. Então alguns desses usos, desses resíduos podem trazer propriedades diferentes. Alguns podem trazer mais resistência à embalagem, outros podem trazer barreira de umidade, né, podem criar essa barreira de umidade, porque ele tem uma manteiga ou ele cria ali como é que a gente chama? Eh não vou lembrar a palavra agora. Enfim, então a gente tá fazendo Cria uma esses película, testes, vamos né. dizer assim. Como se fosse uma película, exatamente isso. Exatamente Yeah. isso, né. Então é super interessante da gente testar isso, e aí você consegue criar tipos diferentes de embalagens para objetivos diferentes, para empresas diferentes, né. Agora você falou uma coisa interessante que eu deixei para a gente perguntar agora, que eu ia falar dos desafios tecnológicos para poder fazer todo esse processo, né? Que certamente é um desafio tecnológico bem grande. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre que você falou que desenvolvem também, pode ser comestível essa embalagem. E eu queria que você explicasse melhor, trouxesse para a gente essas propriedades. Então, as embalagens, quando elas usam só a fécula da mandioca, a tecnologia que a Erica criou lá atrás, as embalagens que são para alimentos, elas são comestíveis, né. Então hoje, a Oca vende para algumas sorveterias, por exemplo, a embalagem do copinho que você consegue tomar o sorvete, você consegue comer com a colherzinha e depois você consegue comer a colher e comer o copinho também. Ela fica com gosto ali de como se fosse um biscoitinho de polvilho, né, não tem nenhum gostinho e alguns clientes já pediram a gente,
colocou extratos de sabores para ficar com algum saborzinho de laranja, de baunilha. Então, é possível fazer isso também. É super interessante você falou que eu imaginei tomando um sorvete, depois comendo a colherzinha, e porque a gente já, por exemplo, na casquinha, isso já é possível, né? A casquinha do sorvete. Então, Exatamente. assim, pode ser uma possibilidade de criar a própria casquinha, porque, claro, que a gente já tem a casquinha comestível, mas a gente inovar isso. Mas você imagina, a gente está podendo comer a colherzinha e o copinho do sorvete, menos E pode ser lixo de que a gente está açaí. produzindo. E a gente pode estar produzindo muito Exatamente. menos lixo com isso, né? Olha o tanto de açaí que a gente toma hoje em dia aqui no sul do Brasil, né? Eu estou em Florianópolis, no sul do Brasil, e o tanto de copo de plástico que se usa hoje para consumir açaí, por exemplo, né? A gente podia estar fazendo isso, né? Então a gente está consumindo muito plástico e a gente poderia, enfim, é o que a gente fala, né? É um pacto que a gente, como sociedade, deveria estar fazendo de demandar dos governos, e o governo deveria estar demandando isso das empresas também, de reduzir a produção de plástico, reduzir o uso de plástico é, nas suas ofertas, né, para o mercado, e a gente, como consumidor, pode demandar isso do governo também e pode demandar isso das próprias empresas que a gente consome, né? Porque as alternativas existem. E para a gente entender tudo isso, né, a gente entra nos desafios tecnológicos, né? Como é que foram, Sem quais dúvida. foram esses principais desafios tecnológicos que vocês encontraram e também a questão da logística para fazer todo esse processo, né? Um ponto importante é porque já tem uma biofábrica lá na comunidade, então isso facilita bastante. O mais interessante desse modelo que a gente criou é que as biofábricas elas são modulares. Então são pequenas fábricas e é possível você instalar essas fábricas próximas dos polos consumidores, por exemplo. Então tanto de onde você quer produzir, das comunidades, mas o ideal também é você pensar em instalar que essa comunidade também esteja próxima dos polos consumidores, para a gente reduzir o máximo o tempo, de logística, né, a logística. Então, reduzir o máximo o impacto ambiental. Isso é super interessante, porque essas fábricas são pequenas, né, essas máquinas são pequenas, podem ser pequenas, e é possível você, por exemplo, então, instalar uma biofábrica próxima, ao local onde você quer consumir essas embalagens. E qual é o Então isso papel também é do interessante polo de fazer. industrial nessa cadeia toda? Porque está muito perto essa biofábrica do polo industrial. Qual é o papel desse polo industrial nessa cadeia toda? Então, a ideia é que você estando lá, criar diversos tipos de embalagens diferentes, e aí, já criar as embalagens prontas e enviar direto ali para o polo industrial, né. Então se eu crio uma embalagem, por exemplo, de para capas de para embalagem de celular, a gente já está lá do lado, para entregar. Para embalagens de produtos eletrônicos, a gente já está lá do lado da Zona Franca de Manaus para esses produtos eletrônicos, e aí a gente não faz mais embalagem de papel ou de plástico. Se eu crio de produtos, de biojoias, por exemplo, ou de cosméticos, você já sai de lá com esses produtos embalados, direto de lá. Todos esses que você citou, vocês já produzem. São algumas alternativas, são algumas conversas que acontecem, mas são testes que foram feitos. Então são produtos que estão em teste. Entendi. É possível que a gente consiga então ter uma capinha de celular feito da fécula de mandioca, claro que não comestível, mas que a gente possa então estar aí Não reduzindo. comestível, mas talvez em breve. É Não, isso aí. porque aí foi só porque não tinha como, né? Mas assim, é para a gente conseguir então Precisa diminuir ser um essa pouco mais resistente nesse caso. porque a gente precisa de capinhas mais resistentes, mas é porque boa parte delas são de plástico, né? E a gente vai ter uma redução muito significativa. Uhum, uhum, exatamente isso, é exatamente isso. E é o que a gente precisa disso, né, Bruno? A gente precisa de pessoas pensando nessas alternativas ao plástico. E não só isso, mas a gente precisa de investimento também, né? Você perguntou um dos maiores desafios, e um dos maiores desafios nessa jornada é P&D, né? Então, assim, esse tempo de P&D, ele requer muito investimento,
né? P&D requer muito investimento, muito tempo fazendo todos esses testes. E assim, o governo ele tem um papel importante. Esse primeiro investimento foi do programa PPBio, por exemplo, mas existe um chamado também às venture capitals, às empresas, aos investidores que nos ouvem também, a investirem nesse tipo de solução, né? Porque podem ser soluções que resolvem problemas sérios, ambientais, socioambientais, e que também podem nos trazer lucro, né? Trazer retorno. A gente está vendo isso na nossa realidade, né? A gente está vivendo essa questão climática, não é de agora. Não é de agora que a gente tem falado sobre isso, sobre essa questão da importância da gente encontrar alternativas ao plástico, né? Porque a gente produz muito hoje em dia, né? Com os e-commerce, né? A gente vê aí a quantidade de plástico, de papelão que a gente recebe em casa, de tantas encomendas, o quanto que isso tem aumentado a quantidade de lixo, né, que depois esse lixo é descartado nos aterros sanitários e tudo mais, só que a gente está produzindo muito. A gente tem visto uma sociedade de consumo cada vez maior, apesar da gente estar vivendo uma questão financeira inflacionária que mexe no bolso, mas a gente ainda tem um consumo muito alto. Isso, quando a gente olha para isso, a gente também consome muito lixo, a gente produz muito lixo e esse lixo acaba indo lá para os aterros sanitários, que, enfim, a cadeia não fecha, né? Não, e não só isso, uma coisa é o papel, por exemplo, a gente vê o papel como uma solução, quando a cadeia de papel usa muita água para essa produção. Então, assim, o papel não pode ser uma solução. O papel desmata muito ainda no Brasil, né? A produção de celulose ainda é uma cadeia que desmata muito. Então, não é só uma solução. A gente precisa de outras soluções. E, assim, o que a gente está falando de investimento não tem riqueza num planeta morto. Então, a gente precisa começar a enxergar a riqueza em outros lugares, né? Por isso essa A gente iniciativa precisa começar a buscar essas alternativas. Por isso que essas iniciativas são tão interessantes, né? E a gente gosta de dar destaque a elas aqui no Tech Startups, porque a gente olha isso como uma iniciativa que contribui muito para essa conservação, especificamente no caso de vocês lá da floresta amazônica, né? E para a redução do desmatamento naquela região amazônica que vocês estão trabalhando, região de Lábrea, ali onde, né, se concentra a biofábrica de vocês. E isso é muito importante, porque quando a gente olha para isso, né, a gente tem que ter esse orgulho de estar podendo trazer essa solução e saber que isso vai contribuir para esse desmatamento e para essa manutenção da floresta em pé. Com certeza, esse é o objetivo, né? O objetivo principal, né? Não enxergar floresta enquanto monocultura, do que quer que seja, nem desmatamento e nem monocultura. Então, a gente não enxerga monocultura enfim, como floresta, né? Floresta em pé, floresta biodiversa, floresta da forma como os indígenas enxergam, da forma como as comunidades amazônicas enxergam. Realmente enxergando o valor da floresta como ela é, e é isso que a gente busca fazer e está tentando trabalhar aqui na Oca. Muito bem, Carol, muito obrigado pela entrevista. Já vai ficar aqui o convite para voltar para contar como é que estão essas pesquisas, o que vocês têm para o futuro de trazer para a gente aí, de fato, que conseguiu fechar essas pesquisas e a gente ter essas embalagens novas, com novos bioinsumos agregados que a gente possa vir falar aqui para a gente, olha, conseguimos a capinha do celular, conseguimos fazer novas embalagens. Já fica aí o convite. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo tempo de vocês, por terem aberto esse espaço para nós. Muito bem. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir essas e outras entrevistas do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Muito obrigado e até a próxima.